Prezados amigos, hoje completa 20 anos dos ataques terroristas que destruíram as Torres Gêmeas em Nova York, o Pentágono foi atacado em Washington e outro avião que não chegou ao destino, provavelmente a Casa Branca, e acabou caindo na Pensilvânia. No mês seguinte aos fatos, os Estados Unidos iniciaram uma guerra contra o Talibã dentro do próprio Afeganistão, país no qual se escondia Osama Bin Laden, o autor intelectual destes ataques. Por coincidência, há menos de um mês atrás, pouco tempo após ser anunciado a retirada das tropas americanas do país, o Talibã retomou o poder, jogando ao mundo cenas de desespero da população civil, que sempre é a maior vítima desse tipo de episódio. Sofrem crianças, idosos e principalmente as mulheres que voltam a ser submetidas à brutalidade dos fundamentalistas islâmicos. E o que aprendemos com isso? Muitas coisas com certeza. Uma delas é que 20 anos é um período muito curto para transformar as pessoas, alterar preceitos religiosos, especialmente quando distorcidos pela ignorância e pelo ódio. Tempo curto demais para mudar hábitos culturais, destruir dogmatismos, ideias, crenças cristalizadas. E em um muito menor grau, que podemos dizer graças a Deus, aqui no Brasil as coisas são bem mais tranquilas, com poucos e isolados fatos dessa natureza. Aqui as religiões todas têm vez, são respeitadas e a convivência é pacífica. Isso vale tanto para as religiões como quase em todos os demais aspectos da nossa sociedade, embora se faça tanto barulho pelas minudências e pelas exceções. Por enquanto, desfrutamos dessa paz. Por enquanto. Essa é a regra geral do bem e do correto, o alicerce do patrimônio moral que devemos preservar a todo custo no nosso país. Porém, toda essa paz e bem-estar estão em risco. Fiquemos atentos contra as investidas da mentira, a pregação da divisão e do ódio, da destruição da família, da dissolução da sociedade, pela aceitação da corrupção de costumes, do falso progressismo. E tanto esse alerta vale para todos que nós, os espíritas, também devemos nos precaver, pois que já vemos perigosos movimentos patrocinados por pessoas, por lideranças, por grupos claramente contaminados por essa onda ideológica do novo. Devemos ter muita atenção para os rumos do movimento espírita brasileiro está tomando. Vigilância e muita oração para não nos perdermos nos sofismas que podem nos levar à frustração e à perda de tudo que construímos ao longo do tempo por aqui. Acima de tudo, tenhamos a lucidez de não nos deixarmos enganar pelo canto da sereia, que acena com um mundo todo igualitário e perfeito, impossível por ser constituído por indivíduos diferentes e imperfeitos. E que na hora de escolher caminhos e manter fidelidade aos conhecimentos transmitidos pelos bons espíritos e pelo próprio codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que seja o nosso sim, sim e o nosso não, não, conforme as palavras do Cristo. Isto para não cometermos o erro de misturar o joio com o trigo. Estamos iniciando o seu tema livre de hoje com o assunto Felicidade, graças a Deus, ou é uma conquista minha? Comigo aqui o Humberto, mais uma vez, e a Degéria. Humberto, você começa por onde para responder definir para o nosso pessoal? Bem, eu iniciaria pela definição de felicidade, tá? Mas essa definição, para a gente começar a tratar, eu busquei no dicionário, que é uma fonte onde espíritas, católicos, judeus, ateus e sem fé buscam e acreditam e aceitam o que está escrito no dicionário. Pois bem, o que diz lá? Felicidade
é um estado de uma consciência plenamente satisfeita, que proporciona bem-estar e contentamento. Então, para mim ter o bem-estar e o contentamento da felicidade, eu preciso ter a minha consciência plenamente satisfeita, né? Aí eu pergunto para a Hilde, o que seria essa consciência plenamente, vamos dizer, o que essa consciência busca para ficar satisfeita? Antes de passar para ela, eu aproveito o gancho para acrescentar que os espíritos, nas obras básicas da doutrina espírita, também tem uma resposta parecida com isso aí. Allan Kardec pergunta qual seria a definição de felicidade. Os espíritos respondem que felicidade do ponto de vista material é a posse do necessário. E do ponto de vista moral, é a fé no futuro e a consciência tranquila. Falou em consciência ali, veja como bate, né? E o Degério? O que o Humberto questionou, essa questão da consciência, né? Para que a gente tenha essa consciência tranquila ou a consciência para que possamos viver a felicidade, de fato nós não temos essa consciência. Por isso o nosso estado de felicidade aqui é relativo. E como modifica? Porque hoje eu posso estar eufórica, me sentir feliz e ter os meus momentos de felicidade. E amanhã já tenho uma recaída ou uma decaída, me sinto mal. Então, nós não temos essa consciência do que é a verdadeira felicidade ainda. E aí, oscilamos em momentos de felicidade. Porque materialistas, né, que muitos de nós ainda nos mantemos assim, estamos sempre buscando a felicidade nas coisas, ao invés de trazer para nós que a felicidade depende da nossa forma de viver, do nosso modo de enxergar a vida, das nossas relações. E também vou fazer um acréscimo aí. Os espíritos também dizem o seguinte, que a felicidade neste mundo, completa, absoluta, é impossível. Porque enquanto tiver alguém ao nosso redor sofrendo, seja qualquer tipo de sofrimento, seja material ou espiritual, o indivíduo responsável, aquele consciente, como eles colocaram, não consegue também se sentir totalmente feliz. Ele se entristece, se solidariza com a dor alheia e ele também acaba se ressentindo. Agora, Humberto, o nosso título, Graça à Felicidade. É a Deus que nós devemos agradecer, é graça, Deus nos dá a felicidade, ou, como coloquei lá, ou é uma conquista minha, nossa? Então, Wilson, essa frase, graças a Deus, que é muito difundida, né, entre as pessoas, na verdade ela está um pouco equivocada, porque a felicidade não é graças a Deus, né? Deus nos dá as condições, Deus nos dá as leis, a compreensão das leis, nos dá todas as possibilidades, mas que seria de mim se eu não fizesse nada pela minha felicidade, né? Deus me daria tudo pronto? Não acreditamos nisso. Acreditamos sim que Deus nos possibilita, mas é o meu esforço que vai dar o grau da minha felicidade. É uma construção permanente, né? Também os espíritos colocam, e o desse deve estar lembrada, que o sofrimento, que é o oposto da felicidade, né, é inerente à imperfeição. Então, quanto mais... Por isso que a gente fala que Deus não castiga, Deus não interfere, Ele entende que nós erramos e sofremos as consequências por nossa ignorância, pelas nossas fraquezas. Nós temos ainda muitas vulnerabilidades. Então, a gente erra e sofre as consequências. À medida que nós caminhamos e nos aperfeiçoamos, vamos eliminando os vícios e aprendendo a cultivar um pouco mais profundamente as virtudes, as qualidades morais, especialmente, que a gente se refere aqui, menos sofrimento a gente vai colher. Por consequência, se tornará mais feliz. Você quer continuar a partir daí ou quer fazer algum outro tipo de colocação? Eu até lembrei de uma mensagem de esperança que tem no livro Espírito e Vida, onde Joana de Ângeles fala que o sofrimento é gentil. Porque ele tem esse papel regulador, educador de todos nós. Então, quando nós temos esse olhar, até para que nós sejamos felizes, né, aprender com os nossos erros, para que o amanhã, como você falou, né, fé no futuro, para que eu tenha essa fé de que amanhã será um dia novo e que hoje, embora minha tristeza, amanhã eu posso ser feliz.
Não nessa questão que foi colocada, né, como graças a Deus, porque essa palavra, né, eu fui pesquisar, que tem a origem no latim e significa benevolência. Então, eu acredito, né, e de acordo com tudo que nós estudamos na doutrina espírita, que Deus nos dá essa benevolência, a chance da reencarnação, da vida, de fazermos os nossos acertos. Agora, como você disse, Humberto, a minha felicidade vai depender do que tanto nós falamos na doutrina espírita, das nossas obras. Não é? Porque a fé sem obras é morta. É morta. É isso aí. Então, Humberto, e aí a gente vai juntando essas pecinhas, esses raciocínios aí, de que, na verdade, Deus, a gente descobre também o quanto Deus é sábio, né? Porque Ele nos criou, simples e ignorantes, nós costumamos dizer, ou seja, seres sem conhecimento, mas também sem pendores definidos, sem lado definido para a prática do bem e do mal. A gente praticamente nasce neutro, espiritualmente falando. E depois a gente vai fazendo escolhas e vai seguindo por trilhas mais tortuosas ou mais diretas, normalmente ao longo dos milênios, por centenas, milhares de reencarnações. Ele já passou por muita coisa e ainda vai passar, mas hoje nós já estamos num estágio bem mais de maior consciência. Então, em resumo, o que a gente tira daí é que realmente a felicidade, quando a gente diz que a gente puxa para si, dizer não, e com satisfação, porque quando a pessoa ganha, inclusive materialmente, ela progride às custas do trabalho honesto, de dedicação, de esforço, né? Ela se sente feliz, é aquele orgulho sadio, né? Aquela satisfação interior de que você conseguiu, obteve uma conquista com muitas dificuldades. A gente não está tirando Deus, não está excluindo Deus. Deus sempre está, é Ele que vocês falaram aí, proporciona oportunidades, desde antes de nós reencarnarmos, nós já tem um auxílio para nos guiar e tal. Se nós agarrarmos bem essas oportunidades, a gente vai ser bem sucedido. Se a gente menospreza, malbarata todas essas faculdades, esses recursos, a gente não vai ser feliz. Então, assim, é mérito nosso, embora Deus sempre esteja por trás, a gente deva sempre ser grato a Ele. É isso? É isso, Wilson, é isso. Inclusive, você veja que o ser humano, o espírito, ele tem o quê? Existe a lei do trabalho, né? E nós temos intrínseco entre nós o desejo do progresso, junto à lei do progresso também. Então é trabalho e progresso, isso está intrínseco entre nós. Então mesmo que se você, como você colocou aquele olhar materialista, eu tenho o desejo de adquirir minha casa, de progredir, de ter um salário melhor, de ser um funcionário melhor, enfim, isso está intrínseco entre nós, internamente em nós. Mas isso é um passo inicial, quando a gente ainda está no plano material. Quando a gente se eleva um pouco, esse mesmo instinto, esse mesmo desejo de progresso, ele migra pro lado da minha felicidade, da minha evolução espiritual. É aí que eu busco. Não, eu preciso ser uma pessoa melhor também. Não adianta, a hora que eu estou satisfeito dos bens materiais, e que não são tão necessários assim, né? No Livro dos Espíritos diz que o essencial para a vida é o suficiente, para que a gente não se apegue e não sofra por eles. Aí eu entro num momento em que eu vou buscar o meu crescimento espiritual, onde a felicidade vai estar no meu progresso. Eu conquistando esses valores que foi colocado aqui de valores que vão me fazer feliz, que vão me trazer essa felicidade íntima, na minha consciência. Eu acho que é isso que o Humberto acaba de colocar, a grande dificuldade que nós encarnados temos é a noção do tempo, porque nós somos extremamente imediatistas. Considerando toda a evolução espiritual humana, né, uma vida realmente é curta. 60, 70, 80 anos, fica muita coisa por fazer, além daquilo que a gente faz errado, depois vai ter que corrigir. Então, assim, realmente as pessoas ficam ansiosas para querer ter hoje, amanhã já. Ela não tem tempo de esperar e não tem a visão
de pensar num futuro mais distante. Quando ela começa a vislumbrar que ela é um espírito imortal, que ela tem uma trajetória de ascensão, como ele diz, que vai se libertando dos vícios, dos erros e da própria materialidade, vai se tornando um ser mais puro e, por consequência, cada vez mais próximo da felicidade e mais próximo do Criador, aí ela se empolga. Por isso que aquelas pessoas que conseguem realmente se dedicar ao bem do próximo, por exemplo, e praticar o amor, a caridade e tal, ela sente... satisfação. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Quando as pessoas que se dedicam a essa doação, elas se percebem como é bom fazer o bem, como é boa essa doação do tempo, da palavra, né, do amor em prol do outro, e isso traz uma satisfação que é até difícil falar sobre ela, porque cada um tem uma experiência única, mas é algo que todos nós deveríamos vivenciar para perceber, para sentir o que é realmente felicidade. Que a felicidade não está no tocar material, né, no sentir os bens materiais. Faz parte da nossa existência, nós necessitamos para ter uma vida tranquila e cada um de nós deveria viver conforme, né, as suas conquistas e as suas necessidades, mas não devemos despejar nisso a felicidade ou a busca dela de só posso ser feliz se eu tenho isso ou aquilo. Mas eu sou feliz e me mantenho num estado de felicidade porque eu estou bem. Eu tenho uma consciência, eu já tenho a consciência de que para eu estar bem, o outro, como você disse, Wilson, tem que estar também. Não é? Então, é esse sentir, esse auxílio, viver essas relações próximas e essas trocas nos trazem muito mais felicidade do que nós conseguimos imaginar. E o egoísmo vai além do que você colocou, que não é só em relação às coisas materiais, mas tem indivíduo que ele quer também, ele quer tudo para ele quer as melhores amizades, ele quer que todo mundo queira bem ele, mas ele é incapaz de dar nada em troca. Quer dizer, literalmente, como diz a prece do Pai Nosso, a gente brinca, né? Venha a nós o vosso reino, né? E aos outros nada. Você tem um tempinho aí para fechar, Humberto? Então, veja bem, duas questões. O apego ao material, como a Hilda colocou, é um fator de infelicidade, né? Porque a gente percebe que a pessoa, quanto mais ela tem, mais ela precisa, mais ela quer, e isso é uma busca que nunca vai cessar, é um sofrimento. E a outra questão importante da gente analisar é que a felicidade é gratuita. Né? Nas palavras da Hilda, ela é gratuita, basta eu não preciso comprar nada, eu só preciso vivenciar esse momento feliz de me doar, de pacificar minha consciência. Porque a felicidade vem de dentro para fora, e não o contrário, né? Então a gente constrói e passa e, como se diz, quando se divide, ela acaba se multiplicando. Isso. Abraço a todos. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, refletindo sobre Deus. No editorial, Ser Feliz no Brasil. E ainda a continuação da abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar sobre a visão espírita do transtorno obsessivo-compulsivo. Eu vou falar rapidamente sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, a definição e alguns aspectos desse transtorno, e em seguida eu vou ler um trecho aqui do livro do Divaldo Franco, psicografado por Divaldo, mas diversos autores, diversos espíritos que colaboraram para a construção desse livro. Bem, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele se caracteriza por um transtorno antes denominado transtorno ansioso e agora, no novo dicionário médico, DSM, com a edição 5, ele saiu da faixa do transtorno ansioso, mas ainda as características desse transtorno
é considerada ainda como um transtorno ansioso. A pessoa tem pensamentos que são chamados pensamentos intrusivos, que ligam na sua cabeça de uma maneira insistente, como se fosse de maneira obsessiva. Por isso recebe o nome de obsessivo compulsivo. Então, esse pensamento obsessivo acaba fazendo a pessoa tentar aliviar essa forma de pensamento, porque esses pensamentos são muito angustiantes, trazem muita aflição, e a pessoa se vê num estado lamentável de sofrimento. Então, esse pensamento obsessivo, que pode ser com relação à contaminação, com relação a fazer mal aos outros, com relação a atos violentos, com relação a atos violentos de ordem sexual, com relação a vários outros tipos de pensamentos que podem deixar a pessoa realmente aflita, angustiada, nervosa, mais ansiosa ainda. Esse pensamento, então, como eu dizia, liga na cabeça da pessoa e, para aliviar esse pensamento, ela reage com uma ação comportamental, que seria o compulsivo. Então, o obsessivo seria o pensamento e o compulsivo seria a ação comportamental. Por exemplo, se a pessoa imaginar que ela vai se contaminar, então ela lava muitas vezes a mão. Se ela imaginar que se ela tocar num objeto, ela está contaminando-se e ela vai pegar alguma doença, ela fica com um pensamento obsessivo e o comportamento dela vai tentar aliviar aquele pensamento. Existem várias categorias de transtorno obsessivo compulsivo. Cada categoria é estudada e tem os seus sintomas, as suas particularidades. Ele é um transtorno bastante heterogêneo. Isso significa que, dependendo da história de vida de cada um, ele vai se apresentar de dada maneira, né? De acordo com aqueles medos que a pessoa tenha. Do ponto de vista espiritual, a Joana de Ângeles traz, nesse livro do Divaldo Franco, aspectos psiquiátricos e espirituais nos transtornos emocionais, que o transtorno obsessivo-compulsivo se dá por culpas que aquela pessoa traz de vidas passadas e até mesmo de processo obsessivo, quando, decorrente de situações passadas, aqueles espíritos obsediam aquela pessoa que está com o transtorno obsessivo-compulsivo. Eu vou ler um trecho aqui que explica bem essa parte. Ela diz assim: esses desencadeantes de transtornos psicóticos obsessivos compulsivos, do ponto de vista psicológico, encontram-se no inconsciente pessoal, como herança também de atos transatos, sem dúvida, na qual estão inscritos igualmente nos códigos das imagens arquetípicas, que permitem, por outro lado, a vinculação de mentes, ora desencarnadas. Essas entidades impõem-se o direito de cobranças esdrúxulas, mediante processos espirituais devastadores. Trata-se de espíritos que foram vitimados pela urdidura de crimes perversos, contra eles perpetrados, e não conseguiam superar os traumas ou ressentimentos de vidas passadas. Então, esses espíritos, por uma questão de vingança, se aproximam desse indivíduo que já traz dentro de si a culpa e pode se estabelecer o transtorno obsessivo-compulsivo. Essa é uma explicação espírita para esse transtorno grave. Existe tratamento, psicoterapia, tratamento médico e também o tratamento fluídico, com passe, com oração e busca desse autoconhecimento. Muita paz, amigos! Olá, amigos! No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão: o que significa sonhar com lugares e pessoas que nunca vimos na vida? Como a maioria das perguntas, essa tem uma resposta clássica: depende. Por quê? Porque nós temos que entender, em primeiro lugar, o que é o sonho. E, em segundo lugar, que há diversos tipos de sonhos.
Sabemos que uma criatura humana que chega, por exemplo, aos 60 anos de idade, ela passa 5 anos da vida só em sonhos, que a maioria das pessoas tem até 3 ou mais sonhos por noite, mas a maioria de nós não se lembra. Por quê? Porque o que acontece conosco quando dormimos? O nosso espírito se despreende e nós adquirimos momentaneamente a qualidade de espíritos livres. Antecipamos como vamos ficar em certos aspectos após o desencarne. Nessa qualidade de espíritos livres, quando nós nos desprendemos do corpo físico, nós primeiro tomamos contato com aqueles pensamentos, formas de pensamento que nós alimentamos durante o dia, que nós alimentamos habitualmente durante a vida e que estão impressos em nosso corpo espiritual, ficam ao nosso redor. Então, quando nós começamos a dormir, normalmente nós temos contato com imagens que nos impressionaram muito ou que são recentes. E isso pode dar origem a sonhos que são simples reflexos das nossas experiências do dia a dia, ou se temos traumas grandes e nossas experiências passadas dessa ou de outras vidas. Revivermos cenas de coisas que de alguma maneira nos impactaram e ficaram registradas em nossa memória espiritual. Temos também outro tipo de sonhos que não são apenas reflexos, imaginação e reflexo da nossa experiência cotidiana. Temos sonhos que antecipam coisas que ainda vão acontecer, como nos sonhos proféticos famosos da Bíblia, né? Às vezes acontece. E temos aquilo que nós chamamos sonhos espirituais ou sonhos espíritas, que são lembranças, ainda que fragmentárias, do nosso estado de liberdade espiritual. O corpo adormece, o espírito se liberta e nós podemos ter contato com outros espíritos. Esses contatos podem ser bons e às vezes não tão bons, dependendo do tipo de pensamento e do tipo de afinidade espiritual que nós temos. Esses contatos negativos muitas vezes são os pesadelos, porque de alguma forma estamos ligados a entidades ainda não em equilíbrio. E os contatos positivos, que sempre temos também, embora às vezes não consigamos lembrar, são as convivências que nós temos no plano espiritual, desdobrados pelo sono, com as entidades que nos querem bem. Quando nós conhecemos essas pessoas, né, há uma sensação de familiaridade, mas quando acordamos e relembramos, ainda que em momentos fugazes, que acabam se apagando um pouco da memória desses encontros espirituais, lembramos de lugares e pessoas que nós nunca vimos antes nesta vida, embora elas nos pareçam familiares, muitas vezes esses reencontros são com entes queridos, com pessoas que querem nos auxiliar, com familiares desencarnados de outras vidas e que nós não recordamos quem são. Como espíritos livres, nós os reconhecemos muitas vezes, mas o nosso cérebro físico não tem a capacidade de guardar essa percepção por muito tempo. Quando a gente acorda muito de repente no meio do sonho, ainda relembra as últimas cenas, porque não conseguimos apagar com o arcabouço carnal. Mas depois de um tempo elas se diluem um tanto na lembrança. Então o contato que nós temos durante o sono, através dos sonhos com entidades amigas ou às vezes nem tão amigas, dependendo da nossa afinidade espiritual, é que geram essas lembranças desses encontros com pessoas e lugares que às vezes nós não reconhecemos, mas que podem ser profundamente familiares. De qualquer forma, o importante é nos prepararmos para um sono e para um sonho bom, gerando afinidades espirituais elevadas, mentalizando coisas positivas, orando antes de dormir, para termos um bom período de descanso e vivência espiritual livre. Muita paz.